Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Pedir a você que já está chegando aí na live, que curta, que deixe o seu comentário, que nos ajude compartilhando em grupos espíritas com os familiares e amigos que gostam também do tema Evangelho no Lar. Deixe também seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouviu o Evangelho e como tem sido a sua experiência. E hoje, dia 8 de janeiro do ano de 2023, o nosso primeiro Evangelho no Lar do ano. Desejar mais uma vez feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe o nosso ano, que o nosso ano possa ser de muito crescimento espiritual, de muita saúde, de muitos sorrisos e também de prosperidade na vida de todos, para que possamos continuar caminhando, que o Espiritismo possa aí sempre ser a nossa melhor companhia em todos os momentos de crescimento espiritual. Vamos então para a nossa prece inicial, entrando em conexão com Deus, trazendo no nosso pensamento uma imagem que nos acolha neste momento, uma imagem que nós gostamos. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos. O momento do Evangelho é também momento de oração, de sintonia com Deus, de entrarmos em contato com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, também com os nossos espíritos amigos, aqueles que estão sempre nos ajudando, pedindo a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho. Entre em conexão com seu mentor, com a sua mentora. Se você sabe o nome dele ou dela, mentalize este nome ou entre em contato com as correntes espirituais. Sempre temos bons espíritos ao nosso lado que possam nos direcionar. Esses espíritos que estão aí perto de você, que canaliza o passe que nós estamos aqui enviando para vocês sempre na prece inicial e na prece final. É você também com a sua boa vontade, com a sua fé, que canaliza as boas energias. O momento do Evangelho no Lar é também um momento de limpeza do nosso lar. O nosso lar físico, aquele que nos acolhe nesta encarnação, e também o nosso lar espiritual, a nossa casa mental. Janeiro é também um mês de falarmos sobre a saúde mental. É o janeiro branco, responsabilidade e cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa higienização mental, com os nossos pensamentos também, com a qualidade de vida que nós sempre almejamos, começa pela saúde mental. Vamos então à nossa prece, pedindo a Deus que esteja conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, neste momento, eu aqui, assim como a equipe, os espíritos encarnados e desencarnados, estamos pedindo autorização para iniciarmos este Evangelho e pedindo que o Senhor esteja com cada um que irá ouvir este Evangelho ao vivo ou gravado. Que possamos entrar numa corrente mental para que recebamos as informações verbais e espirituais deste Evangelho. Estamos gratos pelo primeiro Evangelho do ano e vamos iniciando, que assim seja, graças a Deus. O ano inicia em todo o Brasil com muitas chuvas, aqui em Minas Gerais em especial, chuvas bem fortes, bastante inundações. Vamos trazer também na mentalização, pedindo para esses irmãos que estão perdendo casas, móveis, alimentos, ficando desabrigados. Muitas chuvas, sabemos que é necessário, mas vamos também enviar um pensamento de otimismo, de amor. Quem puder também fazer as suas doações materiais, quem tiver condições financeiras de fazer uma corrente,
material também em favor desses irmãos e irmãs que estão numa situação bem delicada neste momento de chuva, outros que não perderam nada, mas ficam angustiados devido aos problemas que a chuva pode trazer nestes momentos de grande volume d'água, pessoas que moram em área de risco, também as nossas mais sinceras vibrações aí para todo mundo. Vamos também trazendo no nosso pensamento mais uma vez o nosso país e agradecendo a Deus, imensamente a Deus. Como está o seu contato com Deus diariamente? Hoje na intuição para o Evangelho, desde ontem aliás, tem vindo na minha mente de falarmos o primeiro Evangelho do ano, a nossa conexão com Deus, com o nosso Pai. Aquele que nos proporcionou estarmos aqui neste momento, a termos vida. Os Espíritos nos auxiliam sempre, mas se não fosse por Deus não estaríamos aqui. Como está a sua conexão com Deus? Nós falamos bastante sobre a comunhão com Deus no ano de 2022. E a nossa conexão com Deus é o tema do nosso primeiro Evangelho do ano de 2023. O que é Deus para você? Como Deus tem se apresentado para você, de que forma? Como você tem canalizado Deus na sua vida, nos seus momentos diários? Como Deus tem feito parte a cada dia da sua rotina? Porque às vezes nós achamos que precisamos reservar algum horário para entrar em conexão com Deus. Mas nós sabemos que Deus emana 24 horas a nosso favor. Nós falamos muito no Natal da capacidade psíquica e espiritual do Cristo, o nosso Cristo. Jesus, que é um espírito co-criador em grande escala, é um espírito crístico bem evoluído que cuida do nosso planeta. Se nós formos avaliar, Cristo comanda o planeta Terra hoje com 8 bilhões de encarnados, com diversos países, diversas regiões, sem contar o plano espiritual, sem contar as colônias e todas as regiões espirituais em volta da Terra. Cristo, muitos dizem que comanda até outros planetas, mas vamos imaginar só na Terra, esses mais de 30 bilhões de espíritos que o Cristo mentalmente se liga 24 horas por dia. Porque aonde você estiver, em qual país, em qual cidade, em qualquer momento do dia, que você entrar em conexão com o Cristo, Ele irá te responder. Às vezes você não consegue interpretar, mas o Cristo, Ele sempre está conosco. Esse é um espírito co-criador em grande escala, que nós aprendemos nos evangelhos do Natal. Lembra que nós falamos 3 evangelhos antes e também no evangelho. O Cristo, para nós espíritas, venceu, evoluiu, assim como todos nós. Todo espírito nasce simples e ignorante e parte do mesmo princípio, tem as mesmas oportunidades, porém em planetas diferentes, mas todos têm a oportunidade de evoluir. O Cristo também teve a sua oportunidade, ascende, chega a uma categoria, e esses espíritos, Deus os autoriza a ser co-criadores em grande escala. E assim seremos, porque somos o que Jesus foi e seremos o que Jesus é. Então seremos também co-criadores em grandes escala. Jesus nos falou: somos deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Muito mais, se assim vocês tiverem fé, propósito de trabalho. Então temos a oportunidade de trabalhar no caminho do bem e entrarmos em conexão com esses espíritos e co-criar muitas coisas. Nós já temos essa permissão, mas por vezes nós não temos a autonomia necessária. Quantas pessoas às vezes até tentam,
ter fé, co-criar, se imaginar numa situação melhor. Porém, vem ainda a consciência. A nossa consciência nos trava em muitos momentos. Aonde está a lei de Deus? A lei de Deus está na consciência. E é a consciência que traz sempre o direcionamento para nós na encarnação e fora da encarnação. É a sua consciência que dirige. Então, para nós espíritas, nós temos a essência de Deus dentro de nós, sim. Para os budistas também, eles acreditam que Deus existe tanto dentro de mim, como também dentro de uma árvore, dentro de um animal, na grama, nos rios. Para nós também compreendemos isso, não com essas palavras. E o que é Deus para você? Muitas pessoas têm em Deus um homem ou uma mulher, a imagem de um ser humano. A Bíblia vai nos dizer que somos feitos à semelhança de Deus. Mas qual semelhança de Deus? Porque os povos, as culturas são diferentes. Temos cor de pele diferente, temos pesos diferentes, cabelos, sorrisos, olhos, temos cheiros diferentes. Não achamos um ser humano idêntico ao outro, por mais que sejam gêmeos ou irmãos com a mesma genética, muito parecidos, idênticos não. Até pode ter gêmeos idênticos, conforme nós dissemos, mas alguma diferença vai ter, ou uma pinta, ou uma mão maior, menor. Algumas micro diferenças terão esses gêmeos, e de acordo com que vai passando a vida, a personalidade vai imperando e vai mudando a cor do cabelo, as roupas. Então, quando diz Deus é a semelhança de nós, qual semelhança? Porque nós também somos extremamente diferentes na personalidade, na forma física. E se formos avaliar no Espiritismo, nós temos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que é uma cópia do último corpo que nós tivemos aqui na Terra. Ou nós podemos plasmar, porque o perispírito é plástico, e aí também seremos co-criadores. O perispírito sendo plástico, ele é moldável no plano espiritual. O espírito pode assumir a forma que ele estiver mais confortável, mais feliz no plano espiritual, ou uma forma que mais o lembre de algo do passado. Então, às vezes, na sua última encarnação você foi Maria, mas no plano espiritual você lembrou de uma encarnação que você teve lá no século XVI. E lá você era a Joana, por exemplo, e você quer assumir aquela forma porque aquela encarnação te trouxe um grande aprendizado. Se você tiver evolução e preparo, você vai poder assumir, ou de acordo com o trabalho espiritual que você assumir no plano espiritual. É por isso que no plano espiritual nós vamos ver espíritos mais velhos, outros mais novos, outros baixos, altos, enfim, das diferentes formas que também nós temos aqui no plano físico. Assim como o mesmo espírito pode aparecer em formas diferentes, dependendo do trabalho espiritual. Isso, pessoal, nós estamos falando de um ser humano que ainda está aqui na Terra, que ainda está no planeta de provas e expiações, que ainda tem muitos problemas, muitas dificuldades para resolver. E aí nós estamos avaliando um espírito não tão evoluído e avaliando o Cristo, como nós já trouxemos no início, o Cristo que comanda, que coordena, né, que administra, qualquer nome que vocês queiram dar, o planeta espiritualmente, governa esses mais de 30 bilhões de espíritos, 8 bilhões encarnados, mas a gente acredita que desencarnado possam ser até 3, 4 vezes mais. Não temos como saber o número exato, mas vamos pôr aí na cota de 30, 40 bilhões de espíritos, e ele entra em conexão mental com todos esses espíritos, e também animais, todas as formas de vida que tem no planeta e em volta dele, nas profundezas do oceano, no ar.
nas matas, animais às vezes que nem catalogado estão pela ciência, pelos biólogos, e Jesus já está em conexão com eles. Agora, imagina Deus, que está a par de tudo em todos os planetas, com todos os espíritos, que sabe o endereço cósmico de cada filho que saiu das suas mãos, que tem a sua energia máxima voltada para nos ajudar. Como o nosso intérprete de Deus aqui, o maior, nos disse: Deus só nos dará boas coisas, boas oportunidades, porque vocês, até vocês que ainda são maus, dão boas coisas aos seus filhos, que dirá Deus, que nos ama infinitamente, independente de quem nós somos e do que nós estamos fazendo agora, da forma que estamos, não tem problema, Ele vai nos amar. A nossa consciência, voltando, a nossa consciência é o que nos atribula, digamos assim. E às vezes, quando erramos, como quando humilhamos, brigamos com o próximo, a nossa consciência nos cobra e achamos que Deus irá nos punir, mas é a nossa consciência. Independente de onde você estiver agora, de como esteja o seu processo evolutivo, independente se você já iniciou ele ou não, independente se você errou hoje ou ontem, independente, Deus está em conexão com você, aonde você estiver e como você estiver. É muito importante nós entendermos isso diariamente. E é importante no início, irmãos e irmãs que me ouvem aqui, tirar esse tempo diário, além do tempo semanal aqui, que vocês fazem o Evangelho 30, 40 minutos conosco, mas tire um momento para entrar em conexão com Deus. Eu tenho a minha forma, mas vocês podem buscar a sua. Vou falar aqui a forma que eu faço. Vocês podem fazer da forma que preferir. Eu geralmente entro em contato com Deus quando eu estou em contato com a natureza, já falei isso aqui diversas vezes, ou quando eu não estou em contato, eu venho trazendo na minha mente Deus. Eu vejo na natureza, qualquer que seja, uma lua cheia, um sol brilhante, na chuva, no mar, na cachoeira, nas árvores, nas flores, nos animais, e eu entro no processo de gratidão por tudo que eu tenho, pelo meu corpo, aonde eu estou, pelo meu trabalho, pela minha vida, pelas pessoas que circulam. É um processo de gratidão que pode ser 5 minutos por dia. Entre em contato com Deus, agradecendo a Ele por tudo que você tem e é. E nessa forma nós conseguimos nos aproximar muito da experiência divina que há em nós. A gratidão que vai nos libertando muito das angústias, das amarras. Agradeça em todo momento, em tudo dai graça. Os grandes espíritos que estiveram aqui falaram muito da gratidão. Falaram muito de entender o aqui e o agora e ser grato por esses momentos. Por mais que você não goste daquele momento e não é obrigado a gostar, agradeça para que você entre na sintonia com Deus e que para ali, através do seu silêncio e da sua conexão, Deus possa enviar para você alguma afirmação, porque Ele envia, alguma intuição, um sonho. Ele vai nos estimulando a melhorar e nos direcionando. Portanto, confie em Deus e confie também em você. Não custa nada. Essa conexão não nos custa nada. Às vezes é 5, 10 minutos. Pode ser até às vezes quando você está ali fazendo uma atividade física,
que você está ali na esteira, na bicicleta. Você pode colocar uma música, entrar ali em conexão com Deus quando você estiver arrumando a sua casa, quando você estiver a caminho do seu trabalho, ou numa viagem, quando você estiver indo até o mercado, a padaria. Você pode, nesse caminho, às vezes demora 5 minutos, você está indo a pé ou de carro, entre em conexão com a gratidão, com Deus. De que forma Deus se apresenta para você? No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer sobre Deus. Kardec também tinha essa grande curiosidade, assim como é a nossa. E ele vai perguntar para os espíritos: o que é Deus? Ou o que é Deus? E os espíritos vão responder: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Os espíritos aqui não colocam uma forma física para Deus. Nós é que tentamos fazer isso. Então, nós é que vamos dando essa forma, a gente tenta dar essa forma para Deus. É uma aparência X, Y, Z, enfim, nós vamos tentando dar essa aparência. É um homem, é uma mulher, é alto, é baixo, é poderoso, é não é. Nenhum espírito vai dizer Deus dessa forma. Eles vão dizer muito sobre essa energia suprema, criadora, e que realmente nós não temos ainda um consenso sobre o que é Deus. Cada religião, cada agrupamento religioso vai trazer ele de uma forma e está tudo bem. O que importa é a sua conexão. E para nós aqui, que somos espíritas, a gente se baseia muito em Kardec, no Evangelho de Jesus. Jesus o trazia como Pai, como esse que nos ampara, que nos protege. Os espíritos aqui vai trazer essa conexão com Deus através do infinito também. Tanto que Kardec vai até perguntar: pode-se dizer que Deus é o infinito? E os espíritos falam: definição incompleta, é uma pobreza de linguagem dos homens, é insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então os espíritos são bem categóricos, bem diretos. Vocês ainda não têm nem linguagem completa para definir Deus. Obviamente que ainda acredito que nós estejamos assim, mas a gente tenta, né? A gente está tentando entender. Logo abaixo, na pergunta 4, vem as provas da existência de Deus. Aonde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos vai dizer: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, Kardec coloca uma explicação aqui: basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Bom, através dessa fala de Kardec que eu me conectei muito com Deus através da natureza, através das grandes montanhas, da lua, do mar, das ilhas, dos grandes animais. É a grande prova que nós temos. As maravilhas que às vezes nós não entendemos de que forma estavam ou chegaram até ali. Na pergunta 5, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E aí os espíritos respondem que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiassem em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. A pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ou seja, o que Kardec queria saber? Será que através do conhecimento de pai para filho, de avô para neto,
Não poderia ser passado através do inconsciente que Deus existe e que na verdade ele não existe. Isso é fruto de uma herança, até mesmo do inconsciente, como Jung vai dizer, o inconsciente coletivo, que é uma herança que nós herdamos, que está no psiquismo geral. E aí os espíritos respondem: se assim fossem, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Ou seja, os povos mais primitivos. E Kardec ainda põe um comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Nós vamos parando aqui a leitura do Livro dos Espíritos, por causa do horário. Já passamos aí, né, quase 26 minutos de Evangelho. Mas acho que está ficando bem compreendido. É claro que falar de Deus a gente fala, repete. E vai ter sempre temas para falar. Deus e Jesus é muito grandioso. Falar desses temas, nós temos muito assunto. Então provavelmente não será completo. Mas o que nós queremos trazer aqui neste Evangelho de hoje é a sua conexão com Deus. E eu já falei aqui que através da gratidão nós vamos conseguindo entender esse processo, agradecer em qualquer momento. Nós vamos ler aqui o pedaço do Evangelho que saiu para nós. Esse eu sorteei antes de iniciar aqui o Evangelho. E foi um também confirmando o tema aí que nós já tínhamos em mente, que era Deus. E saiu o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E olha aqui no início que vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa é uma das passagens em que Jesus deixa claro como iremos ver Deus, qual a fórmula, o que nós temos que fazer para ver Deus então. E essa frase simples que ele fala: aqueles que têm puro o coração. Então é uma segunda, aliás, é o grande primeiro passo para também vermos Deus. O que Jesus falou aqui? Jesus não falou que bem-aventurados aqueles que estão no plano espiritual, que têm puro coração, que verão a Deus. Não. Ele não fala aqui de espírito encarnado ou desencarnado. Ele não fala nenhuma questão a não ser que você tenha puro coração. Portanto, nós podemos ver Deus também estando encarnados. O puro coração todos podemos trabalhar para ter a tão falada reforma íntima. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porquanto verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus falou essa frase na infância, por emblema dessa natureza, como a tomou para o da humildade. Foi quando Jesus falou, né? Bem-aventurado, ou deixai que venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Essa frase também foi dita nesse contexto. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E é nesse momento que nós entendemos. A pureza de coração é a pureza dos sentimentos. É a pureza também dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, que vai dizer o seguinte, era até de um padre, não vou me lembrar, me perdoem se alguém tiver o nome, depois deixa aí nos comentários. Que ele vai dizer: não chegaremos a ser anjos sem vivenciar de fato a nossa vida humana. Então nós precisamos vivenciar a vida humana, porque é através da vida humana que nós vamos chegar ao grande aprendizado espiritual e, é claro, a ter um puro coração. Nós estamos aqui encarnados e não vamos fugir às experiências da encarnação. À alimentação, ao trabalho, ao estudo, às crises, aos problemas, também à felicidade, aos amores, às incompreensões e compreensões, às mudanças, enfim.
Mas, neste momento, Deus te quis aqui neste planeta, vivenciando esta etapa evolutiva. E muitos estão vivendo aqui na Terra como se estivessem no plano espiritual, vivenciando 100% a vida como se já estivessem no plano espiritual. Esquecem as responsabilidades terrenas que são importantes, senão nós não estaríamos aqui. Se fosse para estarmos no plano espiritual, estaríamos desencarnados, podem ter certeza disso, porque Deus não erra. O momento final que nós vamos deixar este corpo aqui e partir para o plano espiritual já está determinado e um dia chegará. Até lá, nós temos que vivenciar o físico e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós não devemos ser, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos entrar em conexão com Deus, com os bons espíritos. Precisamos orar, fazer o nosso evangelho, precisamos fazer a nossa caridade, os nossos trabalhos, enfim. Mas nós temos que vir para a terra também, porque é essa a experiência. Senão nós estamos num lugar sem estar. Nós estamos não vivenciando as experiências físicas e terrenas. E Deus também quer isso. Por isso que falar de Deus é também falar de matéria, de vivências espirituais, de trocas, de vivências materiais. Porque Deus também nos quer vivenciando para o aprendizado. Esse faz parte do nosso processo evolutivo, vivenciar os momentos físicos. Então, estar em conexão com Deus não é sair do plano físico. Pela meditação nós conseguimos, sim. Pela oração, perfeito. Pela caridade, sim. Quando nós fazemos uma caridade moral ou material, nós nos aproximamos de Deus. Quando ajudamos uma pessoa com uma fragilidade física, espiritual, emocional, quando ajudamos um animal, nós entramos em conexão com Deus. Mas entramos também quando estamos fazendo algo por nós, quando estamos vivenciando algo material, que para muitos são considerados coisas banais, nós também estamos em conexão com Deus. Então a conexão com Deus, ela é geral e ela é diária, minuto a minuto. Nós é que às vezes nos esquecemos que a vivência com Deus é segundo a segundo. Aproveitando este barulhinho de chuva e aproveitando também a conexão com Deus que nós já estamos nesse evangelho, vamos agradecer. Vamos entrando na nossa meditação final. Escolha 5 coisas, não precisa nem de muitas. Inicie agradecendo a Deus por 5 coisas da sua vida. 5 coisas que você tem, que você é muito grata ou grato. Pensa e agradeça com profundidade, seja o que for. Seja o alimento que você tem, seja os filhos, seja a casa. Não importa se são coisas materiais ou espirituais. Agradeça. 5 coisas vêm à mente. Vamos entrando em conexão com Deus e agradecendo. Agradeça mentalmente, entre em conexão. Agradeça por 5 coisas. Obrigado, meu Deus. Pense. O que é que você agradece a Deus neste momento? Agradeça 3 pessoas por elas estarem presentes na sua vida. 3. Essa meditação pode ser estendida para todos os dias e cada dia você trazer 3 pessoas do seu círculo familiar, de amizade, de trabalho. Agradeça a essas 3 pessoas mentalmente, o nome, o rosto delas. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Mas, mais ainda, agradeça a Deus por permitir que essas pessoas façam parte da sua vida.
Com esse sentimento de gratidão, agora, de que forma você liga a Deus? É através da natureza? É através de um rosto? É através de uma música? Pense. Vamos trazendo Deus no nosso pensamento e pedindo a Ele que através dos benfeitores o passe possa ser aplicado. Deus, nosso Pai, esteja conosco neste momento. Nós somos gratos que através desses benfeitores o passe possa ser aplicado em cada um que estiver ouvindo ao vivo ou depois gravado este Evangelho. Que as boas energias iniciam-se, entrando pelo topo da nossa cabeça, irradiando todo o nosso corpo, fazendo em primeiro lugar uma limpeza, e depois reorganizando, reestruturando, equilibrando cada órgão, cada célula, cada gota de sangue, para que possamos também iniciar a semana bem. Cada neurônio, cada pedaço do nosso cérebro, da nossa coluna, dos nossos pulmões, estômago, coração, nosso intestino, rins, das nossas pernas, dos nossos órgãos genitais, dos nossos pés, que aguentam o peso do nosso corpo, dos nossos ossos, da nossa língua, dos dentes, dos olhos, do nariz, dos ouvidos, cada fio do nosso cabelo, que possamos receber essa energia, que ela flui em todo o nosso corpo, em diversos sentidos, que há um primeiro momento parece bagunçado, mas elas vão se reorganizando, se assentando, e nós vamos acalmando e reequilibrando. Vamos agradecendo a Deus. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo o passe. Continue aí no passe. Deus, o nosso Pai de infinita bondade e amor, gratidão. Eu quero te agradecer por este ano. Quero agradecer pelas pessoas que estão aqui ouvindo e que ouvirão depois, por cada um, pelos comentários, por tudo, pela família que o Senhor me presenteou também aqui. Quero pedir por eles, aonde quer que eles estejam, independente do estado, da cidade, do país, se estão aqui perto ou longe, que esse passe possa chegar até o lar deles. Abençoe também, Deus, se tiver aqui alguém ouvindo neste momento, estiver com alguma necessidade física ou espiritual, abençoe essa pessoa. Pedimos mais uma vez pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. Pedimos também que abençoe o nosso ano, que abençoe este trabalho do Evangelho no Lar. E muito, muito obrigado, meu Deus, por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. Obrigado hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos respirando fundo, agradecendo a Deus, o nosso Pai, agradecendo aos nossos mentores pela canalização deste passe. Foi intenso o passe hoje, meus irmãos. Até eu recebi aqui. Estou tremendo. O passe hoje foi bom. Eu agradeço imensamente a equipe espiritual, agradeço a Deus. Vamos retornando ao nosso corpo físico, mexendo os dedos das mãos, dos pés, agradecendo a Deus, voltando ao nosso estado mental, físico, agradecendo por esta oportunidade. Quero agradecer vocês mais uma vez, pedir que deixe os comentários aí, que curta também, que compartilha. Vamos expandir este Evangelho no Lar, agradecer a vocês, que esse ano possamos estar juntos mais uma vez. Obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, pelo carinho, pela dedicação de vocês aqui também no Evangelho no Lar. Até o próximo domingo, se Deus quiser.